Estamos de volta aqui para fazer aquela revisão esperada por vocês, né? Aquilo que não ficou muito claro durante a exposição da aula. Agora é o momento de tirar as dúvidas. Vamos então para o quadro? Vamos então para o slide. Aqui, ó, a gente viu, né, que essa aula fala exatamente sobre raça, racismo e etnia, né? E principalmente a gente trouxe a visão biológica, né? De como essa visão biológica surgiu durante o século XIX, ela ganhou influência também aqui no Brasil, né? Então, o conceito de raça, portanto, é um grupo humano com características próprias, físicas, psicológicas e culturais, né? Também supõe a existência de raças, sendo algumas consideradas superiores e outras inferiores. E a gente viu que os europeus aqui usavam exatamente essa justificativa para subjugar os povos dos quais eles colonizavam, né? Então, era uma justificativa usada, né, para que houvesse a exploração e a escravidão. Com isso, a gente também trouxe, né, a ideia do marcador social, do marcador social da diferença. O que é esse marcador social? Que ele surge exatamente como uma crítica a essa visão biológica aqui, ó. Então, isso aqui é uma crítica, tá? A essa visão biológica. Então, quando eu falo em marcador social da diferença, eu falo que as diferenças entre grupos humanos, elas não são biológicas, mas sociais e históricas, tá? Então, surge para combater, ó, exatamente a ideia da homogeneidade, né? Ela leva em consideração as diferenças e as diversidades culturais que nós vimos aqui, né? Então, o que a teoria biológica queria dizer é que havia diferenças entre superior e inferior, do tamanho do crânio, né? Tudo isso eles explicavam para justificar a escravidão, justificar a imposição, né? Cultural que eles colocaram. Os europeus trouxeram, né? Imbuídas de preconceitos e discriminação. Então, aqui as sociedades, elas são constituídas para o marcador social da diferença. As sociedades, portanto, elas são constituídas de múltiplas e variadas formas de identidade e não apenas de padrão cultural estabelecido pelo europeu, como era aqui na visão biológica. Mas no marcador social, essas identidades e padrões culturais, eles são de formas variadas, né? E agora, com isso, a gente traz aquele tempinho, então, para vocês fazerem a atividade com base no que nós vimos aqui. Então, tem alguns conceitos que nós trouxemos aí de raça, de racismo, de decolonidade, né? Então, de eugenia e de outros termos que nós estudamos aqui, que agora é o momentinho de você fazer a atividade para gravar bem, né? Ficar bem, o conteúdo bem gravado na mente. Quando você faz a atividade, é um exercício, você está praticando exatamente aquilo que você ouviu, né? Então, vamos lá. E aí, já fizeram? Tiveram um tempinho aí, né? Bacana. Não dormiram, não cochilaram, né? Vocês estão aí espertos, né? Logo agora, assim, olha só, essa aula que já está quase acabando a segunda unidade. Então, eu espero que vocês tenham feito a atividade. Vamos agora para a correção, tá? A questão 1, então, traz o estabelecimento de uma fronteira social ou espacial que aumenta as desvantagens de grupos discriminados é imposta por leis e caracteriza-se como ação política que busca manter à distância indivíduos e grupos considerados inferiores ou indesejáveis. Essa definição, ela se refere a quê? É um preconceito? Será? Ou é uma discriminação? Ou será que nenhum nem outro, mas é uma injúria? Ou é uma homofobia? Ou é uma segregação? O que vocês consideram que é exatamente
essa caracterização da ação política que mantém a distância de indivíduos e grupos considerados inferiores e indesejáveis. Segregação. E a gente vê muito isso nos filmes, né, que falam sobre essa questão negra, principalmente dos Estados Unidos, né? Eles têm um filme que é 3 mulheres que vão para a NASA, 3 mulheres negras, né? E mostra bem essa segregação. Havia um banheiro que de brancos, dos quais os negros elas não poderiam dentro da NASA usar. E aí ela tinha que ir, essa negra, que era engenheira, inclusive, né? Foram as primeiras mulheres a entrarem na NASA, né? Como mulheres já engenheiras e tudo. E elas, mesmo assim, o preconceito era muito grande, a segregação era imensa. Então, segregação significa o quê? Separação, tá? Então, nesse filme Estrelas Além do Tempo. É uma indicação de filme aí, um spoiler que eu tô dando para vocês. Então, ela tinha que correr muito para ir no banheiro, demorava muito, às vezes tinha que até chuva, muitas vezes ela levava até chegar no banheiro e voltar, né? Então, mostra a segregação, principalmente nesses filmes americanos, né? É correto a questão 2. É correto dizer que Gilberto Freire, ele procurou pensar a formação da sociedade patriarcal brasileira a partir da publicação do livro Casa Grande e Senzala, que nós mostramos inclusive aqui, né? Influenciado por quê, né? Na verdade, quando ele escreveu esse livro, qual era a teoria que naquele momento estava muito vigente no Brasil, estava muito forte no Brasil? Quando ele escreveu Casa Grande e Senzala, ele teve que influência para escrever, né? Foram pelas teorias raciais do nazismo? Será que foi isso mesmo? Ou foi pela antropologia de Franz Boas, né? Ou será que foi pelo marxismo britânico dos anos 20? Ou será que foi pela teoria crítica da Escola de Frankfurt? Nós falamos até sobre ela, indústria cultural. Ou será que foi pelo pensamento autoritário do fascismo italiano? Vamos ver em que Gilberto Freire se baseou para escrever, falar da sociedade patriarcal brasileira. Exatamente pela antropologia de Franz Boas, tá? Então, a resposta é a letra B. Vamos, então, para a questão 3. A questão 3 vai falar exatamente sobre os marcadores sociais da diferença, né? Que são um campo de estudo das ciências sociais. Lembra que eu falei sobre ele, que é diferente da teoria biológica racista? Então, eu mostrei qual a diferença de um e outro, né? Então, esses marcadores sociais da diferença, eles são um campo de estudo das ciências sociais que tentam explicar como são constituídas socialmente as desigualdades e hierarquias entre as pessoas. A professora Heloísa Buarque de Almeida afirma que todas estas são diferenças construídas pela sociedade, mas tidas como se fossem naturais. Então, aqui o texto é importante quando vocês forem responder à atividade, ler o texto com atenção, porque uma palavrinha ela pode tirar o foco das demais e pode até você errar a questão se não ler o texto com clareza, né? Se ler muito rápido, ler por ler, não vai entender, né? Então, aqui ela quer dizer o seguinte, o que é que esses marcadores sociais da diferença, né, na verdade, o que é que eles tentam me explicar, né? A. Considera-se nesse estudo as ideias de quê? Do capitalismo, será que foi isso? Ou serão as ideias dos marcadores da violência mostrar o multiculturalismo, de que existem culturas diversas e não apenas cultura superior e inferior, né? Ou será que eles querem mostrar a questão da eugenia, né, da raça pura, ariana, branca, né, de que só a raça branca é a raça que deve, de fato, dominar, são os mais inteligentes, são os superiores. Ou será que eles querem mostrar a questão indígena, né? Aqui tem índios, mas a gente sempre tem falado aqui que é a questão indígena, tá? Então, quando a gente fala
não se fala mais em índios, mas povos originários ou indígenas? Ou será que é a questão de raça, né? Então, vamos lá. Então, aqui, quando o multiculturalismo faz a crítica, ele está exatamente criticando a questão desse processo de raça explicado pelas teorias racistas, né, biológicas racistas. Exatamente isso. Agora, decolando para o futuro, olha só. Então, agora pega o foguete aí, vamos para o futuro de vocês, os futuros profissionais aí, né? Médicos, biólogos, engenheiros florestais, né? Agrônomos, enfim. A questão 4 é de 2017, do Enem, né? Então, fala sobre a luta contra o racismo no Brasil. Ele tomou um rumo contrário ao imaginário nacional e ao consenso científico formado a partir dos anos 30. Por um lado, o movimento negro unificado, assim como as demais organizações negras, priorizaram em sua luta a desmistificação do credo da democracia racial, ou seja, eles disseram a luta dos negros é mostrar que no Brasil, principalmente, não se tem democracia racial, não houve isso é um mito, né? A gente mostrou aqui. Negando o caráter cordial, não existe cordialidade nas relações raciais, né? E afirmando que no Brasil o racismo está entranhado nas relações sociais. Lembra daquele exemplo que eu dei? Ah, eu não sou racista, mas assim, eu não sou. É tanto que eu não sou racista que eu tenho amigos negros. Olha só, a palavra, a frase já é racista. Portanto, o movimento negro aprofundou, por outro lado, sua política de construção de identidade racial, chamando de negros todos aqueles com alguma ascendência africana e não apenas os pretos, né? É um livro o livro das classes, raças e democracia, de Guimarães. Vamos ver então o que a questão pede. A estratégia utilizada por esse movimento, o movimento negro, ele tinha como objetivo o quê? Identificar preconceitos dentro da religião, será que era isso? Ou combater discriminações voltadas para a etnia, né? Porque vale salientar que a gente está falando aqui de um conceito de raças do século XIX, mas esse conceito de raça na sociologia, antropologia, não se é usado há muitos anos, se usa somente para se explicar, né, como surgiu essas teorias racistas, mas o que se usa hoje é as discriminações étnicas, é a etnia, né? Então, será que seria reduzir as desigualdades culturais ou será que seria para eliminar privilégios da classe, de alguma classe? Ou será que era para alterar injustiças econômicas? Vamos ver qual vocês responderam. Combater discriminações étnicas, né? Então, era exatamente isso o que a estratégia para o movimento que o movimento negro tinha como objetivo. Por fim, a última questão, você vai definir aí com suas palavras e com base na aula o que é multiculturalismo. Só para vocês lembrarem, multi são vários. Quando eu falo multi, eu estou falando de vários, né? Então, vários culturalismos, várias culturas, né? Então, lembra que eu falei para vocês que a gente sempre tem que pensar no termo cultura como culturas, tá? Então, cultura, pensar sempre como culturas, no plural, né? Para enfatizar a diversidade, tá? A diversidade cultural. Então, o que é, então, multiculturalismo? Multiculturalismo, então, é o estudo da diversidade cultural, ou seja, existem diversas culturas da qual pressupõe o desenvolvimento de um olhar diferente sobre a alteridade. Esse conceito de multiculturalismo, ele valoriza o reconhecimento, o respeito e a valorização das diversas culturas, né?
Então, promovendo o quê? Que todas são iguais entre os grupos e combatendo a discriminação e a homogeneização cultural, ou seja, as culturas são iguais porque não existe cultura superior, tá? Nem cultura inferior, como dizia as teorias racistas. Então, isso aqui não existe. Então, quando fala em promover a igualdade, não é homogeneizar a cultura, mas é dizer que não existe cultura melhor nem pior. Existem culturas que devem ser respeitadas, né? E devem ser valorizadas. Então, é isso que significa multiculturalismo. Então, a gente aqui finaliza a nossa aula de hoje, tá? E assim a gente retorna para as próximas aulas depois, em outro momento. Tchau, tchau. Aguardo vocês nas próximas aulas, tá? Fiquem ligados.